Senta aí, pega a pipoca que nós vamos entender um pouquinho do marxismo. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Seria impossível entender o marxismo como um conjunto de ideias políticas, econômicas e sociais na realidade vivida por Marx e Friedrich Engels no século XIX, se não analisarmos a situação da época. Marx e Friedrich Engels desenvolveram um método para análise social, usando dentro da teoria marxista que leva em conta as relações de trabalho existentes no século XIX. Esse método é chamado pelos pensadores posteriores a Marx de materialismo histórico dialético. A teoria social de Marx e Engels, tal como as teorias de Durkheim e Weber, propunha a explicação científica de acontecimentos sociais do momento em que viviam. As teorias marxistas se mostram preocupadas em encontrar soluções ligadas ao desenvolvimento, conflito e desigualdades existentes na sociedade capitalistas europeias. O marxismo apresenta-se como uma teoria de ação, principalmente que buscam por mudanças socioeconômicas, impulsionadas pela luta de classe, travadas entre a burguesia e o proletariado, para escrever suas obras e desenvolver a noção de socialismo. Marx se baseia nos escritos de Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier sobre o socialismo utópico e desenvolve o socialismo científico, baseado em racionalidade e observação histórica, social, política e econômica. Materialismo histórico dialético. A teoria de análise e explicação social desenvolvida por Marx é chamada de materialismo histórico dialético. No marxismo, a explicação das mudanças sociais só acontece a partir da análise da produção dos itens necessários. Em outras palavras, o materialismo dialético mantém o foco nos estudos da sociedade, através da relação entre as diferentes formas de acumulação do capital e do desenvolvimento históricos das sociedades. Entender as relações e conflitos de classe é fundamental para compreender as organizações sociais e políticas, bem como as correntes de pensamentos dominantes. E é por meio do materialismo histórico que o marxismo de Marx e Engels compreende as relações a partir das quais os bens de produção são distribuídos entre os seres sociais. Desta maneira, as condições socioeconômicas, chamadas pelos pensadores de infraestrutura, determinam a maneira como a superestrutura funciona. A cultura, os costumes, a moral e o regime político são exemplos dessa superestrutura. A luta de classe e o socialismo. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista. A obra faz uma análise crítica e profunda da realidade social do momento, levando em considerações principalmente as relações de trabalho e exploração. Marx e Engels demonstram a desigualdade e violenta forma de exploração dos proletariados pela burguesia. Introduzem ideias ao marxismo e comunismo como solução dos problemas do proletariado, e a burguesia era a classe social dona dos meios de produção. O proletariado, por sua vez, não possuía nada, nem na força de trabalho. Em meio à nova realidade capitalista implementada após a Revolução Industrial, uma das únicas maneiras que o proletariado possuía para viver era através da venda da força de trabalho para as classes burguesas diante das condições de trabalho. A burguesia e o proletariado travavam um conflito de interesses. De um lado, a burguesia pensava no lucro máximo e na máxima exploração de mão de obra, e oferecia as mínimas condições de trabalho. De outro lado, o proletariado busca melhores condições de vida e de trabalho, promovendo longas greves. Os interesses da burguesia e do proletariado são antagônicos e inconciliáveis, e essas condições geram conflito. Para o marxismo, o conflito de classe movimenta os acontecimentos históricos sociais e colaboram para uma compreensão da história e da humanidade. A partir de classes, Marx e Engels propõem o fim da exploração da classe proletariada, a partir da destruição do capitalismo e implantação do socialismo. Neste novo modelo
socialista, os proletariados tomam conta dos meios de produção, assumem o poder político e econômico e implementam um período que é chamado por eles de ditadura do proletariado. No marxismo, o regime ditatorial comandado pelas classes proletárias teria como função assumir os meios de produção e socializar igualmente as riquezas produzidas. Essas ações possibilitam as primeiras medidas para a implantação de uma sociedade igualitária. A partir do desenvolvimento e aprimoramento dessa sociedade igualitária, a ditadura do proletariado passaria gradativamente a dar espaço ao modelo de sociedade comunista, no qual o Estado e propriedade, também como antigo modelo de produção, seriam extintos. E no próximo capítulo nós vamos ver o que é infraestrutura e superestrutura no pensamento de quem? De Marx. Curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse, me segue para mais.